estão? Eu espero que bem! Eu sou a Jéssica Macedo, atriz e artista orientadora da Fundaz de São Sebastião. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a nossa terceira aula do grupo misto de teatro da Fundaz. Hoje vamos falar sobre teatro medieval. No nosso último vídeo, descobrimos que após a consolidação da Igreja Católica no século IV no Império Romano, por determinação e grande perseguição dela, o teatro chegou ao fim. Todas as representações estavam terminantemente proibidas, e quem desobedecesse essa ordem corria risco de vida. Os atores, que antes tinham grande prestígio, agora excomungados, passavam a vagar e fazer tímidas apresentações onde o clero não os pudesse alcançar. Isso porque essa proibição acontecia no lado ocidental do Império, agora chamado Constantinopla. E no lado oriental, o Império Bizantino, aconteciam ainda manifestações teatrais. O motivo da Igreja ter proibido o teatro era bem óbvio, na verdade. Devido à sua origem na religião grega, que estava cheia de deuses pagãos que eram associados aos deuses romanos, não era conveniente que um propagador das antigas ideias de religião continuasse a se manifestar diante do povo, já que essa nova religião precisava ser firmada. Além disso, as críticas destiladas pela comédia eram muito perigosas à nova ideologia. Suas ideias batiam de frente com o padrão de comportamento moral estabelecido pela Igreja Católica, os chamados dogmas. Nesse período surgiram os menestréis, que eram artistas dotados de várias habilidades. Eram ao mesmo tempo músicos, cantores, bailarinos, acrobatas, o também chamado bardo, que contavam histórias de lugares distantes e eventos históricos, reais ou imaginários. Dê um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh, oh. Dê um Bem, eles foram descobertos rapidamente, perseguidos e quase extintos. Somente no século XII, quando a Igreja não conseguia mais conter totalmente as manifestações artísticas profanas, é que ela resolveu usar o teatro a seu serviço, para propagar sua ideologia. Assim como os gregos extraíram os temas de suas tragédias dos mitos, a Igreja usou como fonte para sua dramaturgia as Sagradas Escrituras. Eles estavam celebrando a ressurreição de Cristo. Onde será que eu vi uma comemoração de renascimento na primavera? O Quinquaerits, ou traduzindo a quem procura, era a representação feita por sacerdotes de quando as Três Marias foram ao túmulo de Jesus Cristo e encontrou um anjo que contou a elas que Cristo havia ressuscitado. Criou-se assim uma cena decididamente dramática, a primeira do teatro medieval. Os sacerdotes teriam sido assim os primeiros atores do renascimento do teatro ocidental. Essas representações que eram feitas dentro da igreja foram difundidas por outros monastérios e ficaram cada vez mais numerosas, a ponto do espaço não ser mais suficiente. Elas tiveram que ser transferidas para o exterior da igreja. Nisso, as representações não eram mais feitas apenas no latim, e sim na língua corrente do país, e não só por padres, mas por voluntários que estavam entre a população. Assim como a gente conhece a Paixão de Cristo hoje. Não foram construídos edifícios teatrais. Os palcos ficavam em praça pública. Eles espalhavam alguns bancos para o povo, mas os ricos ficavam em camarotes super decorados. E quando as representações acabavam, eles eram trancados. Vocês lembram das regras das 3 unidades que Aristóteles propôs? Também falamos sobre a regra das 3 unidades, ação, tempo e espaço. E dos 6 elementos: mito, caráter, pensamento, linguagem, melodia e encenação. Pois é, eles não respeitavam nenhuma dessas regras. Em relação ao tempo, o espetáculo podia durar vários e vários dias. Em relação ao espaço, a ação da peça ia se transportando literalmente por vários lugares,
e o público ia seguindo os pastores atores. Em relação à ação propriamente dita, o drama litúrgico não se valia apenas de enredos paralelos e sermões que não tinham nada a ver com a peça, como misturavam também cenas da mais profunda tragédia com cenas cômicas. Para impressionar cada vez mais os fiéis, foram criados diversos aparelhos para a produção de efeitos especiais, como a aparição de santos e demônios e realização de milagres. Esses cenários superproduzidos fizeram com que o espaço teatral ganhasse certa unidade, o que levou a influenciar no tempo e na ação. Como eles não ficavam andando de um lado para outro, as peças foram ficando mais curtas. Tudo isso, junto com um figurino super rebuscado, fez com que o teatro caísse na graça do povo, que adorava ver os efeitos especiais, a aparição de santos e demônios e os fogos de artifício. Alguns estudiosos dividem o teatro medieval em 4 gêneros. Alguns dizem que eles são subsequentes e outros coexistentes, mas não tem uma ordem clara de qual gênero apareceu primeiro. Vamos ver quais são esses gêneros. Os milagres são textos que relatam a vida da Virgem, dos santos e dos heróis de cavalaria, que ilustram os princípios cristãos através da encenação de um fato maravilhoso realizado pela intervenção de um santo, que na maioria dos casos por Nossa Senhora mesmo. Para que uma personagem repugnante seja salva, eles mostram que não há crime ou pecado impossível de ser redimido pela fé na Virgem Maria. Os mistérios eram as encenações de episódios bíblicos. Narravam a história de Adão e Eva, Caim e Abel, ou personagens menos afortunados da história. Esse é o gênero que mais se aproxima da tragédia grega. Os personagens são homens nem muito bons nem muito maus, que por algum erro caem no desagrado da divindade. As moralidades, como o nome já diz, eram textos didáticos e moralizantes. As personagens eram anjos, que representavam as virtudes, e lutavam contra demônios, que representavam vícios, em especial os 7 pecados capitais. No final, a virtude sempre vencia, mas o público gostava mais dos demônios, porque eles eram mais engraçados e usavam linguagem mais popular e obscena. Essa era a semente dos bufões das comédias de costumes. Embora o termo auto seja genericamente designado aos textos medievais, os autos eram totalmente diferentes dos milagres, dos mistérios e das moralidades. Os autos narravam a vida de Cristo, dos santos e dos mártires que morreram em nome da fé. As representações mais famosas já registradas são as que se relacionam ao Natal, à Paixão e à Ressurreição de Cristo. Essas representações que se espalharam pela Europa marcaram o retorno do teatro. A Igreja até tentou proibir as representações que não estavam relacionadas a ela, mas o teatro já era tão forte que ela não conseguiu mais. O teatro estava de volta. Então é isso, meus queridos. Peraí. Ei, porque essa pressa é meu anjo. Antes da gente terminar, eu vou pedir uma coisa para vocês. Aqui na caixa de descrição, vocês vão encontrar um texto que faz parte do Alto do Boi de Conchas. Eu quero que vocês leiam, decorem e gravem o vídeo para mim. Vocês podem usar a criatividade de vocês para gravar esse vídeo, só que eu quero que vocês se atentem à métrica do texto. Agora pode finalizar. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima!